Olá, tudo bem? Espero que sim. Rura 11, pessoal. Fiagro entregando 1,34% ao mês e quer fazer recompra de cotas, pessoal. Sabe-se que recomprar cotas é muito interessante para o cotista, né? Por quê? Porque ele acaba tendo que dividir o resultado do fundo com menos cotas, né? Consequentemente, seu dividendo aumenta, né? Isso é maravilhoso, hein? Muito bom. Vale a pena assistir esse vídeo para ver como é que está a situação atual aqui do Rura 11. Vamos lá, então. Pessoal, antes dos dados atuais do Rura 11, lá do seu relatório gerencial, vamos aos números aqui do fechamento do dia 10 de outubro. Ele fechou cotado, então, a R$ 8,19, está com PVP de 0,79, ou seja, está com 21% de desconto. Olha isso aqui, pessoal, hein? Que desconto o Rura 11, hein? Seus dividendos ele entregou em agosto 10 centavos e meio, em setembro 10 centavos e meio, em outubro, olha só, maravilha, 11 centavos. Aumentou a distribuição de dividendos, hein? Maior patamar do ano aqui. Data de pagamento foi dia 7 de outubro. Data com desse Fiagro, pessoal, sempre no último dia útil de cada mês, hein? Aqui o gráfico da cotação padrão, então, desse Fiagro, né? Então, ele, desde 2022, vinha cotado aqui por volta de R$10. Chegou no passado, então, ele caiu forte, né, pessoal? E ele tem um agravante aqui, que ele tem 4 problemas na carteira do fundo aqui, né? Na carteira de crédito. Então, tem 4 devedores aqui que não estão honrando com os pagamentos. Tem feito aí PDDs aí quase todo mês aí, né? PDDs são provisões para devedores duvidosos, né? Então, realmente, esse fundo vem apanhando bastante aí nesse ano. Por isso que ele está tão descontado assim, né, pessoal? Mas está conseguindo pagar excelentes dividendos aí quem está entrando nesse momento agora, tá? Vale a pena estudar esse fundo, hein? Aqui, a entrega de dividendos, né? A gente vê que ele entrega dividendo de forma consistente. Aqui, na verdade, no investidor 10, ele não aparece a diferença aqui entre 10,5 e 11, tá? Mas até esses 3 meses aqui era 10,5 e agora está pagando 11 centavos já, tá? Bem interessante. Pessoal, responda para nós aqui o que você acha aqui do Rura 11. Você investe nesse Fiagro, pessoal? Comenta aqui embaixo para nós. A rentabilidade desse Fiagro hoje, dividindo o dividendo pago pela cotação, então 0,11 dividido por 8,19, está dando 1,34% ao mês, pessoal. Isento de imposto de renda, hein? Que maravilha. Fazendo a conversão dessas taxas aqui, nós temos que esse 1,34% ao mês equivale a 17,32% ao ano, pessoal. Isento de imposto de renda, hein? Comparando, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós temos aqui que esse CDB rende 12,66% ao ano, né? Já tirando o imposto de renda, o que daria, então, 1% ao mês, né? Comparando os dois, o Rura 11 ainda está na frente em 0,34%, né, comparando com esse CDB aqui. Fazendo uma simulação de investimento, pessoal, de R$10.000 nesse Fiagro Rura 11 ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos esses R$10.000 seriam transformados no Rura 11 em R$49.397, contra R$33.003 no CDB. Em 20 anos, no Rura 11, esses R$10.000 se transformariam em 244 mil contra 108 mil nesse CDB, né? Uma diferença aqui a favor do Rura 11 de R$135.000. Realmente é bastante coisa, né, pessoal? Lembrando que essas taxas são taxas atuais, né? Sabe que isso aqui, em 10 e 20 anos, vai sofrer alteração, né? Com certeza. Assim, só para ter uma ideia hoje, ok? Vamos ao Magic Number, então. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca de 5 mil inscritos, tá? Conto com vocês aí. Deixe um joinha também, pessoal, que é bem importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e vai mandar para mais pessoas também, tá? Desde já agradeço. Pessoal, o Magic Number, então, o que é mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário ou de um Fiagro, nesse caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Como é que eu calculo esse número, então? Divido a cotação pelo dividendo atual, então 8,19 dividido por 0,11, isso está dando 75 cotas. 75 cotas, pessoal, é um investimento hoje de R$ 614,25. Vamos avançar então lá para o relatório gerencial do Rura 11 e ver como é que está a situação atual aqui do fundo. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe o seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Ok, pessoal, temos aqui o relatório gerencial, então, do Rura 11, né? Referente ao mês de setembro de 2025. O Rura 11, ele consegue realmente entregar o relatório bem cedo, né, pessoal? Maravilha. Esse relatório foi divulgado agora na data de ontem, dia 10 de outubro. Vamos aos números aqui atuais rapidinho. Então, dados aqui, né, de 30 de setembro, né? Fechamento de setembro.
Então a cota patrimonial dele 10,29, de mercado 8,29. Realmente bastante descontado, né? Ele tem 85.206 cotistas, pagou o dividendo então 11 centavos, já vimos ali antes. Olha o patrimônio dele, patrimônio líquido de 1,648 bilhão de reais, pessoal. Ou 1,648 bilhões de reais. Um baita fundo, hein? Um dos maiores da bolsa aqui. Então, um dividendo anual com relação à cota de mercado, fechamento de setembro, 17,14% ao ano. Comentário do gestor, vamos lá, alguns pontos importantes aqui, pessoal, olha só. O Rura 11 encerrou o mês de setembro de 2025 com 93% do patrimônio alocado no crédito do agro, mantendo uma carteira bastante diversificada com 63 devedores. Ele diz o seguinte, reduzimos nossa exposição em rol, visando melhor equilibrar o portfólio em termos de exposição percentual por devedor. Maravilha, vocês vão ver lá embaixo depois que o rol é hoje a maior posição do fundo, tá? E não é muito assim também, tá? Não chega a 5%, mas eles reduziram, né? Venderam aí parte desse CRA rol aqui. Isso é bastante bom, né? Que eles estão bem conscientes aqui da importância de se manter aqui uma concentração reduzida, né? Em cada devedor. Isso é muito bom. Tivemos um pré-pagamento da usina São Domingos, empresa que teve uma melhora de crédito, conseguiu então captar com taxas mais atrativas no mercado e quitou o CRA antecipadamente, né, pagando o prêmio devido por isso. Então entrou uma grana aí, né, para uma antecipação de pagamento aí da usina São Domingos. Seguimos formando uma reserva contábil de lucro, tudo mais constante, com o plano de realizar aumentos graduais de dividendos. O lucro contábil acumulado no encerramento de setembro estava em 20,4 milhões de reais, que equivale a 12,7 centavos por cota, pessoal. Que maravilha, hein? Então, estão aumentando a reserva, isso é muito bom. Mesmo fazendo provisão para devedor duvidoso, pessoal, eles estão conseguindo aumentar a reserva, tá? E aumentar dividendo também. Mês passado ele pagou 10 centavos e meio, agora pagou 11 centavos. Isso é fantástico, hein? Muito bom mesmo aqui. Aí, pessoal, aqueles problemas que a gente já conhece, né? Que eles têm, então, 4 problemas aqui de crédito. No caso aqui, o Consentino, José Lote, Portal Agro e Copagri. Por enquanto, nenhuma novidade, pessoal. Ele fala o seguinte, esses 4 casos somam atualmente 7,7% do patrimônio líquido do fundo, com uma PDD é provisão para devedor duvidosos, total já impactada na cota e nos resultados contábeis de 3% do patrimônio líquido do fundo. Tá? Então, desses 7,7%, pessoal, já foi aqui previsto, né, provisionados 3%, né, ainda tem bastante coisa ainda, né, por enquanto não pagaram nada, né, então eles devem continuar fazendo essa PDD aí, tá? Vamos ver depois lá embaixo na DRE do fundo se esse mês foi feito ou não. Olha só, gostaríamos de lembrar aos cotistas que estamos com uma assembleia aberta com o objetivo de incluir a possibilidade de recomprar cotas pelo Rura. Então, ótimo, né, então não quer dizer que eles vão comprar, quer dizer que eles estão colocando, né, a possibilidade, se a hora que realmente for interessante comprar as cotas, eles já estão, né, com a documentação em dia, né, já com aprovação em assembleia para que isso possa ser feito. Lembrando, pessoal, que quando o fundo ele compra suas cotas, ele entende o quê? Que as cotas estão sendo negociadas muito baratas, então vale a pena ele comprar algo que é barato, né, que pode se valorizar. E quando ele faz isso, quando ele compra essas cotas, geralmente ele faz o quê? Ele compra essas cotas e ele coloca em tesouraria ou ele cancela essas cotas. Cancelando essas cotas, o que acontece? O resultado que tem mensal ali do fundo para distribuir para os seus cotistas, ele será distribuído por um número menor de cotas. Consequentemente, aumenta essa distribuição por cotista. Então é fantástico aí para quem já é investidor, tá? Vale a pena mesmo estudar esse fundo aqui, pessoal, tá? Lembro também que no mês passado tinha mais 2 vendedores que estavam com problema ali, que fizeram alguma negociação, prorrogação aí de data de pagamento, tá? Esse mês não falaram nada, então a princípio tá tudo ok, tá? Aqueles 2 devedores lá também, tá? Fantástico isso aqui. Aqui, pessoal, temos a DRE do fundo, então olha só. Mês de setembro com relação às receitas, né? 22,5 milhões. O mesmo de agosto, 22,5 milhões. Com relação ao resultado, pessoal, contábil, no mês de setembro tivemos 20,8 milhões, mês de agosto 13,8. Por que foi tanta diferença assim? Tá aqui, ó. Os PDDs aqui do mês passado, de agosto, foi 6 milhões. Agora foi só 400 mil, tá vendo? Então isso aqui deu uma diferença significativa aqui, né, no resultado contábil aqui do fundo, né? Isso então proporcionou o quê? Um resultado por cota de 13 centavos e ele pagou 11, então guardou 2 centavinhos ainda, né? O que isso aconteceu? Ele então conseguiu guardar 20,4 milhões de reais, ou seja, 12,7 centavos por cota, tá? O que ele tem então
de resultado acumulado aqui, não distribuído ainda, né? Contábil, né? Aqui, pessoal, o retorno acumulado, né? A gente vê que realmente esse fundo vem sofrendo bastante, né? Comparando com o CDI, com relação à sua cota de mercado aqui, ó, sua cota de mercado hoje está dando uma rentabilidade aqui de 27,44%, enquanto que o CDI, desde o início do fundo aqui, né? Fevereiro de 2022, está dando 53,27%. Com relação à cota de mercado, daria 59,64%, né? Então essa é a situação do fundo hoje. Mas é aquele negócio, cada um tem um momento de entrar, né? Cada um que entrou está com a sua rentabilidade, né? Ou mais ou menos, né? Esse momento agora é um momento bem interessante. Quem entrou aqui, por exemplo, né? Em outubro do ano passado, novembro, dezembro, né? Que comprou nesse patamar, está ainda com rentabilidade bem interessante já, né? Temos aqui o portfólio, então, do fundo, pessoal. Então, 93% do fundo, então, está alocado em crédito do agronegócio. Um spread médio da carteira aqui de CDI mais 3,5%. Exposição aqui por região, Mato Grosso a maior exposição, seguido aqui de Minas Gerais. Por setores, né, 15% aqui açúcar e etanol. Produtor rural, 9%, 9% também insumos agrícolas, o restante aqui, né, abaixo de 9%. Então ele tem hoje na carteira 63 devedores, um valor médio por devedor de 24,3 milhões de reais. Os top 5 devedores aqui, eles somam 19% do patrimônio líquido do fundo, né? Segmentos de cultura são 19 tipos de segmentos de culturas. Aqui a carteira do fundo, pessoal, olha só. Aquele devedor hall lá, né, que ele fez aí, venda de parte do CRA, ele tem 4,6% do patrimônio líquido do fundo, é a maior concentração, muito bom, né? É um fundo bastante diversificado. O problema é que ele levou azar, né, pessoal, aqui com 4 devedores aqui no fundo, né? Tá aqui esses devedores em verde, que é o que está com problema hoje de crédito na carteira, né? Que é o Consentini, José Domingos, Portal Algo e Copagri. E algumas taxas aqui não muito confortáveis para o devedor, né? Olha só, CDI mais 5, CDI mais 5, CDI mais 6. Então isso deixa a carteira do fundo mais arriscada, né? Isso é preocupante, tá? Né? Não é muito bom, né? Mas todos esses aqui estão honrando aí com seus compromissos, né? Com exceção desses 4 aqui, nós já temos algum tempo aqui falando sobre eles. Ele mostra aqui atrás também, pessoal, né? Esse fundo cobra uma taxa de administração aqui de 1% ao ano e de performance 20% sobre o que seria CDI mais 1%. Patrimônio líquido aqui de 1,6 bilhão de reais, né? Bem interessante. Ele negocia em média diária aqui de 2,1 milhões de reais, né? Bem interessante esse fundo aqui. Ok, pessoal, resumindo aqui, né? Foi um mês muito bom, né? Muito bom mesmo aqui para o fundo. Recorde de dividendos aí nesse ano, pagando 11 centavos. Tem uma reserva já de 12,7 centavos, então mais reserva do que ele paga por mês, né? Isso é muito bom. Pode ter uma previsibilidade muito boa aqui para os próximos meses aqui e pagamento de dividendos para esse fundo aqui. Ok, pessoal? Então, ele também está colocando em assembleia aqui para ser aprovada a possibilidade de recompra de cotas, né? Por enquanto não falou que tem interesse em recomprar, mas se está colocando lá já é alguma coisa, né? E sabe, se recomprar cotas aqui, pode aumentar ainda mais a distribuição de dividendos para os seus cotistas, né? Ok, pessoal, mais uma vez aqui analisando esse Fiagro Rura 11, bem interessante, tá? Esse mês aqui não tivemos nenhuma novidade aqui de um novo problema com algum devedor. Isso é ótimo, né? Anima bastante os cotistas aí. Ok, pessoal? Então, mais um mês, então, desse fundo. Próximo mês retornamos aqui para trazer mais informações sobre ele. Pessoal, quem não se inscreveu no nosso canal aí, para se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado. Fique com Deus.